Então, só para a gente ser bem pontual aí com todos vocês, até porque hoje é sexta-feira, né? Então, também acredito que a gente ainda tem bastante coisa para fazer. Bom, vamos lá, então. Como de costume, gente, toda sexta-feira às 16 horas, nós temos essa reunião aqui marcada, essa mentoria, esse encontro aqui, como você quiser chamar, tá? Então, toda sexta-feira a gente busca trazer aqui algum conteúdo para vocês que vá aumentar o faturamento da clínica de vocês de alguma forma, ou vai aumentar a lucratividade de vocês de alguma forma, tá? Aí, normalmente, eu venho aqui, faço conteúdo, às vezes eu trago clientes, né? Às vezes eu trago também parceiros, então sempre tem, né, algum conteúdo muito bacana para vocês aqui que vai agregar vocês de alguma forma, tá? Então, sempre para deixar todo mundo aí, porque sempre tem alguns rostinhos novos, né? Todo mundo na mesma página, tá? E o assunto de hoje, no caso, a gente vai falar referente aos pacientes que não fecharam, tá? Então, primeiro começar perguntando aqui para vocês. Quantos pacientes, né, que isso já aconteceu, que fizeram uma avaliação, né, fizeram ali o orçamento, pediram informações e coisa do tipo, e aí depois não voltaram mais, né? Então, o que acontece? A maioria das clínicas, assim como acontece quando os pacientes, né, se cadastram nos anúncios, mas não agendam, né? Então, isso também acontece com o paciente, né, de follow-up, certo? Que ele acaba fazendo uma avaliação, depois desaparecendo, vamos dizer assim. Então, a maioria das clínicas, elas acreditam que perderam essa venda, tá? Mas na prática, quando a gente vai ver mais aprofundado, o paciente ele ainda tem um interesse em fazer o tratamento com a clínica. O que, na verdade, acabou, né, faltando foi um processo de comunicação que a gente chama de follow-up. Tá? Então, faltou essa régua de comunicação, faltou aí esse processo ser bem executado, tá? Então, no caso, gente, qual que é a ideia de hoje, né? Não sei se já aconteceu com vocês, também de vocês fazerem, às vezes vai comprar alguma coisa, né, de alto valor agregado e coisa do tipo. Eu não sei se vocês normalmente compram na primeira visita. Eu falo por mim, normalmente eu não compro na primeira visita. Eu faço questão de falar, olha, quando é algo de valor agregado maior, eu não compro na primeira visita. Eu vou para casa, eu penso, eu converso com outras pessoas, pesquiso, eu não compro na primeira visita. E se eu penso dessa forma, eu acredito que outras pessoas também podem pensar dessa forma. E se eu penso dessa forma, eu acredito que o seu paciente também pode pensar dessa forma. Então, se a gente não faz o follow-up, que é fazer novos contatos com o paciente depois que ele foi na sua clínica, né, fica mais difícil mesmo dele retornar, né? E é exatamente sobre isso, então, que a gente vai conversar hoje, tá? Eu trouxe aqui também algumas informações, tá? Que a gente vai, depois de atender mais de 8.000 clínicas, né? A gente vai entendendo um pouquinho desse processo, tendo mais informações, né? Então, foi feita uma pesquisa com diversas clínicas e referente ao follow-up, olha que importante, cerca de 47% dos pacientes, eles não fecham no mesmo dia. Se eu tenho essa informação, por que eu não dou o devido valor para o follow-up, que é o que acontece depois que esse paciente não fecha? Então, vai ter sim pacientes que a gente vai conseguir fechar no mesmo dia, e ótimo, mas a gente tem que ter sempre um plano B. O que vai acontecer com o paciente que não fecha? Então, a gente sempre vê muitas clínicas se preocupando em vender mais, né? Se preocupando em fazer de tudo para o paciente fechar, mas não se preocupam com a mesma energia com esses pacientes que não fecham, sendo que a outra metade vai estar ali, né? E outro ponto, o ticket médio de quem fecha no mesmo dia é diferente daquelas pessoas que não fecham. O que isso quer dizer? Quanto maior, né, o número do ticket médio, quanto mais alto o orçamento do paciente, mais difícil dele fechar no mesmo dia. Porque às vezes essa pessoa ela saiu da casa dela, ainda mais por a gente trabalhar com saúde, e ela, né, não falou, nossa, hoje eu vou gastar 10 mil reais, 12 mil reais, 15 mil reais. Né? A gente, quando vai gastar algo desse valor, né, dificilmente a gente compra no mesmo dia. Tá? Então,
Uma outra pesquisa que a gente tem aqui de informação é que normalmente o paciente que vai fazer um orçamento que fica algo em torno de R$ 5.000, ele fecha em até 7 dias, tá? Quando é R$ 8.000 e se tiver um follow-up bem estruturado, tem muitas clínicas que conseguem fechar em até 15 dias, tá? Quando é mais de R$ 9.000, entre R$ 9.000, as clínicas costumam recuperar esse paciente em até 180 dias. E quando a gente fala, né, dos outros valores ou coisas do tipo, existem uma grande parcela dos pacientes que voltam depois disso. Ou seja, olha como é importante fazer o follow-up, tá? Referente à forma de pagamento, tá? Também temos isso, né, ou até mesmo a questão de valores. R$ 500, o paciente ele tem a chance de já fechar no mesmo dia e normalmente à vista. De R$ 500 a R$ 3.000, a venda ela tende a ser de 30% a 40% à vista e cerca de 55% a 70% parcelado. E quando é acima disso, a venda ela tende a ser 15% a 30% à vista e o resto ali parcelado. Então, olha como essas informações elas já vão nos ajudando a entender um pouco mais aonde que eu coloco essa energia. E deixa claro que, beleza, vão ter pacientes que vão fechar, mas eu também preciso colocar uma energia grande no processo que faz o paciente, depois da clínica, né, que ele veio e não fechou, retornar até a clínica novamente, tá? E digo mais, quanto mais vezes esse paciente voltar para conversar com você, maior é a chance dele fechar com você. Melhor ele voltar a falar com a gente, na nossa clínica olho no olho, do que ele ir lá conversar com o concorrente, tá? Então é isso, só para dar uma introdução para vocês, é sobre isso que a gente vai conversar. Novamente, né, a gente tem a doutora Vanessa, então ela já está retornando aqui, né, porque vocês passaram feedbacks positivos, a gente conversou recentemente referente à venda, que é como transformar pacientes das redes sociais em vendas, em tratamento fechado, e agora então a gente vai falar, mesmo você usando as técnicas da doutora, por algum motivo não fechar, que pode acontecer, agora vocês vão aprender como então conseguir recuperar esses pacientes que não fecharam na primeira consulta, tá? Então, doutora, fica bem à vontade, mais uma vez agradeço bastante aí pela disponibilidade, né, pelo tempo, e fico feliz em ver você novamente. Sinta-se à vontade. Muito obrigada, Matheus. Boa tarde a todos os presentes, né? Uma sexta-feira aí para quem está buscando mais conhecimento. Preparei um conteúdo bem bacana e hoje nós vamos tentar até fazer algo mais dinâmico, então vai ter exercício, prepare papel e caneta, porque vai ser bem bacana, tá? E puxando o gancho ali, né, do que o Matheus falou sobre o follow-up, o que significa essa expressão? É acompanhar, é dar seguimento a algo. Para quem não estava presente no último bate-papo, só para vocês saberem, né, quem é essa mulher que está falando com a gente hoje, sempre é bom recapitular. A minha formação, na verdade, é nutricionista, né, a minha especialização é oncologia, eu sou mineira, mas hoje, atualmente, eu moro em Campinas, São Paulo, não sei se tem alguém aqui do interior de São Paulo na nossa aula. Há 7 anos eu atuo transformando clínicas de estética, de saúde, a crescerem aí através de gestão comercial. Então, eu fui a gestora da pandemia, então o processo de follow-up me ajudou muito na época da pandemia, porque o tráfego pago não estava performando, né? Porque era realmente uma pandemia que nós estávamos vivendo. Só que a minha trajetória não começou em clínica, né? Começou ali na Volkswagen, na Fiat, então vendas high ticket mesmo, e sempre tive uma veia comercial voltada para ação estratégica. E uma vez na Fiat eu fiz uma estratégia que resultou ali 42 carros vendidos em um único dia, tá? E esses processos do follow-up foram muito importantes, porque nós trabalhamos ali, pessoas já tinham comprado o carro anteriormente para participar desse evento. Na pandemia também, clientes que já eram da nossa clínica entravam em contato com esses clientes para fazer uma nova revenda, né? E pessoas que já tinham ido, não tinham fechado, com oportunidades melhores por conta da pandemia, e depois continuamos um processo de follow-up. E o mais interessante é que dentro de todo esse processo foi criado um método, porque eu sentia que por mais que eu tentava estudar sobre isso, eu não achava nenhum lugar que me fornecesse esse conhecimento. Então eu sentia falta, e foi aonde eu parei e pensei, eu quero criar algo que não exista em qualquer lugar.
tá? E aí eu criei um método, né, o Nota 360, que é ali, literalmente, é pedir uma nota, uma objeção que vai ser revelada, o tratamento dessa objeção e uma ação combinada. Mas antes de apresentar tudo, vamos entender por que o paciente, né, ele some. A maioria das vezes, a gente imagina que ele some por conta do preço. Um lead desqualificado que talvez não tenha o dinheiro para pagar o tratamento, ou um lead que não é o momento dele de compra. Quantas pessoas hoje saem do seu consultório e você acredita que não fechou porque ele não tem condições? Acredito que vários, né, vai responder que no mínimo ali umas 10 pessoas. Mas a maioria das vezes é por 2 a 3 razões. Eu categorizei essas razões em emocional, em racional e falha da clínica. Então, assim, galera, o emocional, que a pessoa não compra na hora e ela vai embora, é um medo não verbalizado. No último treinamento, a gente falou um pouco, né, dessa questão emocional e principalmente desse medo não verbalizado. Pode ser o medo de dar errado a cirurgia ou aquele procedimento, de não ter resultado, de gastar um dinheiro e não ver o resultado. Nós somos assim. Quando nós vamos fazer alguma avaliação com algum médico, né, com algum especialista, algum dermatologista, por exemplo, algum cirurgião, não sei se vocês já fizeram uma avaliação, a gente pesquisa vários cirurgiões. A gente vai à consulta, mas para poder entregar o nosso corpo para aquela cirurgia, a gente vai para casa, a gente pensa. E a probabilidade de a gente dar o retorno não é só do que o médico ali entregou na consulta, mas se alguém do médico, do consultório dele, entrou em contato conosco novamente para saber, e aí, como foi a consulta com o doutor X, né, de 0 a 10, o quanto que você avalia o atendimento prestado, tá? Então, a falta de confiança, ela faz parte do processo emocional, por isso que ele some, por isso que ele vai embora. O racional, aí sim é o financeiro, ou terceiros, o famoso vou falar com meu marido, né? Ou vou falar com não sei quem da família. Isso é muito comum. Mas percebe que o financeiro, eu quero dar um adendo. O financeiro da pessoa falar que vai fazer as contas não é o verdadeiro motivo. Agora, o financeiro dele falar, o meu cartão de crédito tem um limite de R$ 2.000 e vai liberar dia 15. Esse realmente é o financeiro racional, tá? Se ele só falou que ele vai fazer as contas, não te deu um parecer quando ele volta, não te deu um parecer ali, né, se o cartão dele tem limite, ou se ele tem um cartão de crédito, ou se alguém vai pagar para ele, aí nós temos que voltar na outra aula que foi dada sobre vendas, né, em consulta, para entender realmente onde a gente pecou com esse cliente, porque alguma falha ali teve, tá? E a falha da clínica, ele não entendeu o valor daquela consulta. Que foi, né, no último treinamento nós falamos sobre os medos, qual é a consequência de não fazer o tratamento que você prescreveu para ele. Então, a falha da clínica de mostrar para ele, olha, cliente, se você não fizer tal procedimento, eu só preciso, como profissional, te alertar que as consequências serão essa e essa. Ele tem que ir embora sabendo disso. Para quando a sua secretária ou você mesma, né, fizer ali o follow-up, ele saber exatamente qual a frase que mais marcou ele e qual que vai ser a chamada de decisão para ele mudar de vida, tá? Muitas das vezes você não coloca prazo. Então, o cliente que sai da porta ali para fora e você não coloca um prazo para ele retomar, para ele agendar um serviço, ele não vai procurar você novamente. Muitas das vezes ele não vai nem responder o follow-up. Então, comecem hoje a colocar prazo nos seus orçamentos. Olha, fulano, você vai embora para conversar com seu esposo, eu entendo, tá? Eu só preciso te sinalizar que esse orçamento, ele é válido até, coloca uma data. Aí você pode jogar, por exemplo, que o aumento vai ter um reajuste na tabela dos valores. Talvez o material que você utiliza, a empresa fornecedora vai aumentar o valor desse material. Olha, o custo desse material, a empresa me sinalizou que vai aumentar. Então, esse orçamento nesse investimento eu só consigo até o dia 30 de julho. Suponhamos, tá? Então, comece a colocar prazo, mas não é você, a culpa não é sua. O prazo sempre é de um terceiro. Então, quem trabalha em franquia, joga na franquia. Quem tem algum fornecedor ali, né, dos produtos, joga no fornecedor, que vai ter reajuste do fornecedor, e ele é o primeiro cliente a saber disso. Mas não deixa o cliente ir embora da sua clínica, tem que ter um prazo de fechamento, tá? E o mais lógico ali, né, a clínica não faz o serviço de follow-up.
Esse daqui é o que nós vamos começar a quebrar hoje, tá? O processo comercial. Então, dentro do processo comercial, você precisa entender como você vai estruturar esse comportamento. Então, por exemplo, ali, ó, temos o cliente que você vai mandar mensagem para ele. Só que você não pode mandar uma resposta agressiva. Fulano, você vai fechar ou não vai? Fulano, seu orçamento vence dia 15. E aí, você vai fazer no cartão ou à vista? Não é assim que você conversa com o cliente, né? Isso é um comportamental muito sério, porque ninguém gosta de ser abordado como, ei, peraí, eu tô sendo cobrada? Sabe quando você tá, antigamente, há muito tempo atrás, existia muita questão do boleto, né? E o boleto era algo que as empresas ligavam, olha, fulano, Casas Bahia, por exemplo, seu boleto vence tal dia, vai pagar como? Posso te mandar o link de pagamento, ou você vai vir até a nossa empresa para poder fazer esse pagamento? O cliente de follow-up, ele não está te devendo explicação. Então, cuidado com a forma como você manda essa mensagem. Muitas das vezes é bacana a gente enviar só um áudio mesmo para esse cliente. Fulano, agradeço muito pela sua presença, foi muito bacana conhecer você. Me conta, né, como você se sentiu após a nossa consulta. Faça ele te responder, tá? Muitos dos comportamentos de follow-up é o quê? Gerar desconto. Focar um desconto como a primeira estratégia. Então, fulano, você veio aqui tal dia fazendo, né, o orçamento ali do ROF, por exemplo. Está montando um protocolo de ROF. Surgiu uma campanha aqui devido à Copa do Mundo que o mesmo tratamento está saindo por X. A pessoa não quer nem saber. Não joga desconto, né? Algumas clínicas, por exemplo, que eu assumo, tem aqueles textões de desconto. Aí eu pergunto, você lê textão? Que clínica te envia? Então, como que a gente deseja que o nosso cliente leia? Textão não conecta com ninguém. Existem outros canais de comunicação. Eu prefiro que a pessoa envie um e-mail, então, para o cliente, do que enviar um textão para o WhatsApp, que não vai gerar uma conexão com ele nenhuma, tá? O pior comportamento de todos, some após a consulta. O Vanessa, como assim sumir após a consulta? Você não tem um cronograma para enviar a mensagem para o cliente como follow-up. Tem que ter um cronograma. Se para a sua clínica funciona mais 24 horas depois, maravilha. Não, para mim a clínica que funciona é o cliente teve consulta hoje mesmo ele recebe mensagem. Dentro da clínica de emagrecimento, eu colocava, né, que eu fiquei 7 anos em clínica da franquia Magras, eu sempre coloquei para o mesmo dia. Sempre. A pessoa vai embora, ela já vai receber a mensagem de follow-up. Porque a concorrência é muito grande. Outro motivo, para de doer aquele problema, né? É diferente ali do odonto. O odonto ainda, aquele incômodo, ele fica por mais tempo, dependendo, ele pode estar com dor, dependendo, né? Já chegou num nível ali, o que era um canal já virou um implante, né? Com vocês tem uma urgência muito melhor de ser trabalhada. Mas dentro do emagrecimento, não. Então, não some após a consulta e coloque um padrão. Se você tem hoje uma secretária que pode fazer isso, a partir de hoje, ela vai ter um cronograma de follow-up. Seja para enviar no mesmo dia, seja para enviar 24 horas depois, ou 44 horas depois, ou se a agenda dela é muito lotada 2 vezes a semana, eu não sei. Mas tenha um cronograma, não some após a consulta, tá? Tem que ser padrão. Você não tem um CRM, ou não tem um controle, né? Cada cliente é lembrado de um jeito. Como que hoje você registra o prontuário do paciente? É pelo um sistema? Talvez ali, né, muitas empresas usam o Como, né, que eu gosto bastante também, mas não alimenta. O sistema, ele dá aquela opção, mas você não alimenta. Como que a sua secretária vai depois quebrar a objeção se não tem a descrição do atendimento que você fez? E a descrição, pessoal, principalmente depois para fazer um resgate com aquele cliente, é muito sério. Lembra do último treinamento para quem estava presente? Eu falei muito, é mais sobre vender a sensação de comer a carne do churrasco do que vender o implante. Às vezes você tem a melhor marca de implante, uma marca suíça, super chique, você investe em produto na sua clínica, mas você não toca a dor daquele paciente. Qual a dor emocional? E o CRM, ele serve para isso. Pode ser em forma de planilha também, né? Não tem problema, às vezes você coloca ali e pede para sua secretária ou você mesmo para um tempo, lembrando que é o seu negócio, para alimentar aquela planilha. Não sei. Mas tem que ter o controle de
qual é o perfil daquele cliente. Então, vamos dar exemplo, eu gosto de trabalhar com exemplo. A Vanessa foi no consultório do Dr. Matheus, o Dr. Matheus passou para ela um protocolo de ROF que custa uma média ali de R$ 10.000. Eu usei a objeção, vou falar com meu marido. Mas a realidade é que eu estou vendo com o Dr. Matheus, eu estou vendo com a doutora Marina, eu estou vendo com a doutora Ju, estou vendo com o doutor Simone, estou vendo com um monte de gente. E o preço de 10 mil é o que o chat GPT, porque todo mundo pesquisa hoje em dia no chat qual tratamento ele precisa, é o preço que o chat GPT já falou comigo que eu teria a média que tem que pagar. Eu não vou sair da minha casa achando que eu vou pagar R$ 2.000, gente. Eu sei que aquilo que eu estou pesquisando é a média de 10 mil, o chat já me contou. É muita mentalidade limitante nossa pensar que o cliente chegou no nosso consultório sem saber uma média de preço que ele vai pagar. Algum preço ele sabe que ele vai pagar, ele sabe que você não é uma ONG. Então, como que você vai lembrar desse cliente? A Vanessa veio até o consultório, foi prescrito tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, investimento tal, orçamento válido até tal data. Ficou de ver com o marido. No follow-up, quando a minha secretária for mandar ali o resgate, né, a mensagem, ela vai falar: oi, Vá, tudo bom? Aqui é a Priscila, né, secretária do Dr. Matheus, estou entrando em contato porque você realizou uma consulta. De 0 a 10, como foi esse atendimento? Nossa, foi nota 10, eu adorei o Dr. Matheus. A pessoa rasga uma seda, né, porque essa mensagem todo mundo gosta de responder. Se for ruim, então, você não precisa nem esperar, que ela vai falar de qualquer jeito. Após isso, Vá, eu vi aqui que foi prescrito para você tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. E você ficou de conversar com o seu esposo. Você ficou de conversar com ele sobre a questão financeira mesmo? Ou seria ali, né, por falta de confiança que o procedimento vai dar certo? Ou ficou alguma dúvida sobre o tempo de resposta do procedimento? Ou sobre ali o resultado que você vai ter? Assim eu consigo direcionar melhor o seu atendimento. Olha que elegância, gente, você ter uma secretária que sabe exatamente o que você conversou com o seu paciente, melhor ainda, para mim como paciente, perceber que a sua clínica é organizada. Isso aumenta a taxa de conversão. Não é só jogar um preço mais barato, porque você acredita realmente que eu vou falar com o meu marido porque é no seu preço. Porque o meu marido não vai deixar eu fazer, tá? Então, o CRM é onde te ajuda a ter controle disso. Aí, já pega o gancho ali da estrutura, não registra a informação do cliente. A sua secretária não sabe nem que a mulher é casada e que ela precisou de falar com o marido. Como que você quer que seu follow-up seja um processo bacana, de conversão, se não tem nenhum histórico do cliente? Lembra que no último treinamento, né, depois quem não assistiu, dá uma olhadinha lá, eu falei muito de anamnese. A anamnese, ela consegue captar o perfil do cliente. Será que realmente é uma cliente que depende de falar com o marido? Ou vou pensar? Vou pensar o quê? Comece a ter um pouco mais de maldade no atendimento que vocês estão prestando. Ah, ela disse que vai pensar. Eu acredito que pelo perfil da Vanessa, ela vai pensar por falta de me conhecer. Porque ela é um lead que veio de tráfego pago, não é um lead que veio de indicação. Se ela fosse um lead de indicação, ela teria mais credibilidade do meu trabalho. Porque a amiga dela teve resultado comigo. Compreende? Então, começa a ter maldade por trás das objeções que o cliente te dá. Porque depois que você começar a ter essa maldade, duas ou uma, sua conversão dentro da cabine vai aumentar, e segundo, sua conversão do follow-up também vai ter um direcionamento estruturado, e não uma conversa solta jogada fora ali, sem saber que rumo está tomando, né? Uma das coisas ali do follow-up, que quase ninguém percebe, né, é que existe follow-up para quem fechou, e existe follow-up para quem não fechou. Tá, Vanessa, como que funciona? Para quem fechou, pessoal, é parabenizar que ele fechou algo para a vida dele. É o pós-vendas. Esse pós-vendas, eu conversei com um cliente essa semana e eu comecei a avaliar que ele faz pós-vendas muito bem e ele falando comigo que faz pós-venda há muitos anos, eu falei, gente, mas como que esse pós-vendas não dá retorno financeiro para esse homem? Não é possível. Faz o seguinte, falando, envia para mim o print da conversa desse pós-venda para entender. O pós-vendas dele é voltado para conseguir avaliação no Google. Tá errado? Não tá errado, mas vai gerar faturamento. Avaliação no Google, você pode colocar uma placa na recepção, pedir para sua recepcionista abrir a boca para pedir.
Ou avaliação no Google, você pode até mesmo falar dentro do seu consultório com o paciente. Depois avalia no Google o que você sentiu, mas deixa você ficar satisfeito primeiro, mas não deixa de avaliar, não. Ou no retorno dele, né? Mas fazer follow-up voltado para de avaliação no Google não faz sentido. Follow-up tem que ser ou para fazer uma revenda, às vezes ele fechou a metade no tratamento, precisa de comprar mais para o resultado dele, faz o follow-up ali para fazer uma revenda, ou para pedir indicação, ou para pedir uma prova social que também vai trazer mais indicações, né? Então, para quem fechou, a gente conduz dessa forma. Para quem não fechou, método nota, tá? Que é facinho de gravar. Então, vamos lá. Como que funciona, então, na prática? Eu tentei colocar alguns exemplos de mensagem, tá? Mas lembrando, esse exemplo de mensagem, vocês vão adaptar para o que funciona no estado e clientes de vocês. Às vezes você vai Ctrl+C, Ctrl+V, tá ótimo. Algum resultado você já vai ter. Mas tenham também mentalidade de aprimorando depois, tá? Então, por que N? É nota de experiência mesmo. A primeira mensagem, então, fulano, você teve uma consulta aqui com a doutora X ontem, vamos supor que você colocou lá no cronograma fazer 24 horas, né? De 0 a 10, o quanto você avalia a consulta prestada? E deixa ele falar. Porque se ele der 9, gente, alguma coisa para melhorar também tem, tá ótimo. É bom que você já pega um feedback e já melhora a sua clínica. 10, eu adorei. Não, não é possível. A pessoa deu nota 10, então não vai fechar? Ah, ela vai fechar. Ela vai. Fulano, que maravilha, então, que você adorou a consulta com o Dr. Matheus. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com a sua nota. Me sinaliza aqui, fulana, de 0 a 10, então, qual a probabilidade de você fechar o tratamento prescrito? Anota isso. E tenta fazer hoje, depois me conta. A nota vai cair para 6, vai cair para 5, vai cair para 7. Se ela der um 9, gente, a vida é sua, pode mandar o link para pedir o cartão, tá? Mas geralmente é o momento que a gente recebe a nota baixa. E tá bom também. Ele tá conversando, ele tá verbalizando e agora a objeção vai ser revelada. Fulana, eu entendo, né? Eu vi aqui que você informou que vai até conversar com seu esposo, mas me sinaliza, seria alguma dúvida em questão do tratamento? Ou falta algum esclarecimento do procedimento que vai ser feito? Ou é realmente a questão do pagamento? É o pagamento total? Ou é o pagamento da parcela? Verbaliza, pergunta. Ele deu a nota 7. O que falta, fulano, então, para a gente transformar esse 7 em 10? Já que você adorou o atendimento do Dr. Matheus. Eu vi aqui, né? Aí você verbaliza. Eu vi aqui que você ficou de conversar com seu esposo. Mas me sinaliza aqui, seria realmente por conta do investimento do valor total ou por conta da parcela? Pergunta, faz o seu lead falar. Porque se foi por conta da parcela, gente, a gente consegue resolver. Quem sabe é um tratamento ali do Hoff que dá para poder fracionar. Ele falou que é por conta da parcela. Ótimo. Aí você vem aqui, ó, ação combinada. Definindo o próximo passo. Qual que é o próximo passo, então? Tratar aquela objeção. Se é o valor da parcela, me conta, Vanessa, qual a parcela mensal que você está disposta a investir em você mesma no momento? Não deixa ele ter lado para correr, né? Então, qual é o valor de parcela que você está disposto a investir em você no momento? Ela deu nota 10, ela gostou. Ótimo. Ela falou agora que a objeção que você tratou é por conta da parcela. Muito bom também. Finge que ele tem poder. Pergunta para ele. Às vezes, gente, a parcela vai ter uma diferença de R$50. Juro por Deus. Tinha tratamento de emagrecimento que eu prescrevia que era 7 mil. Eu colocava em 12 vezes. Quando eu ia ver, a parcela tá muito alta, que não sei o que. Eu falei, tá, fulano, então me sinaliza qual é o valor de parcela que você está disposto a investir em você mesmo, porque eu vi que você gostou muito do tratamento, você relatou comigo que está sofrendo com esse peso já há 15 anos, eu quero muito te entregar resultado, começa a dar nela. Usa tudo que ele falou contra ela. Não tem problema não, tá, gente? Isso pode ser feito, porque se nós profissionais de saúde não fizer, quem vai fazer? Seu concorrente. Pode ter certeza. Então, eu vi aqui, falando que você já está incomodado, né, com o seu aspecto facial quando você olha no espelho já há 10 anos. Eu quero muito resolver esse problema. Então, me sinaliza, qual parcela está disposta a investir para a gente resolver esse problema de uma vez por todas, e semana que vem está comemorando o resultado? Tenha coragem de abrir a boca para falar.
tá? Ah, é 580 parcela. Nossa, eu posso pagar no máximo 450. Gente, tá ótimo. 450 em 12, 5.400. Eu tenho certeza que você consegue embutir alguma coisa nessa mulher de 5.400. Vanessa, meu serviço é diferente, não tem problema. Modifica tudo que eu tô falando para sua realidade clínica hoje, que vai dar certo. Então, o que, que é esse método ali de acompanhamento de follow-up? Nota. Nota de atendimento, o O, objeção revelada, ele vai te falar o que realmente está acontecendo. T, tratamento da objeção. Então, você vai tratar com orientação, com esclarecimento, não com pressão. E a ação combinada. Qual que é a ação combinada? Levar ele a tomar uma decisão. Ou é um sim ou é um não. Não também, gente, igual eu falei no último treinamento, é igual bom dia, beijo, amanhã é outro. Ótimo. Pelo menos você para de dormir sonhando com essa venda. Esse lead tem que ter um início, um meio e um fim. Se o fim dele for ali, né, um não, beleza. Se o fim dele for, ai, vamos fazer o seguinte, então, meu cartão vira dia 15, aí você, opa, agora eu estou entendendo o real motivo. Então, aí a parcela não é o motivo real, é o limite do cartão de crédito. Meu cartão vira dia 15 e a gente volta a conversar. Perfeito, fulano, seu cartão vira dia 15, maravilha. Mas você sabia, né, que aqui na nossa clínica nós temos uma financeira que pode disponibilizar um cartão com limite de crédito para você? Ô, gente, tem paciente saindo de clínica que tem ali, por exemplo, parceria com a Fins ou com outras financeiras e não sabe. O cliente chega na clínica, o cliente passa pela consultoria, o cliente vai embora e não sabe que ali tem o Sorocred, por exemplo, né? Tem a parceria com a Fins. Ou seja, qualquer tipo de outra modalidade, né? Eu estou atendendo um cliente que é muito legal, ele trabalha com consórcio de cirurgia. E eu, cara, que inteligente. Ele, Vanessa, no follow-up eu jogo consórcio. Eu não jogo consórcio se a pessoa está dentro do meu consultório, mas no follow-up eu estou vendo que eu estou perdendo, eu falo que é oportunidade exclusiva para ele, eu abro a oportunidade do consórcio. Falei, cara, que homem inteligente, pelo menos aprender essa pessoa para ele. E tem hoje várias financeiras, né, que disponibilizam consórcio ali para odonto, enfim, para todos os tipos de serviço. Então, quais são as modalidades também de pagamento que você tem na sua clínica que não estão sendo declaradas? Porque não é feio você falar de dinheiro com o seu cliente, porque ele sabe que você não é uma ONG, tá? Mas voltando aqui para o nosso follow-up, é entender que, primeiro, o processo ele precisa existir. Segundo, se ele existe, ele tem que ter um cronograma da existência, se você vai colocar para ser enviado todos os dias ou 3 vezes na semana, porque tem dinheiro parado. Terceiro, não é porque você teve um não que você vai desistir. Porque, gente, pelo menos na parte ali do follow-up de high ticket, né, que são os preços mais caros, a taxa de conversão é mais de 60% depois que a pessoa foi embora. Então, isso não pode demorar. Não pode ser algo que acontece só no final do mês. Ah, no final do mês eu vou mandar mensagem para todo mundo que fez consulta comigo, mandando oportunidade de desconto. Para de fazer isso. Já reparou que quanto mais barato você vende, mais problema você tem? Então, antes de você sair baixando o preço, entende realmente qual que é a experiência que o meu cliente quer de mim. Ele quer uma experiência de preço? Ele quer uma experiência de resultado? Ele quer uma experiência de ganhar mais procedimentos? Às vezes você não trabalha com desconto, mas você dá mais coisa, né? Vamos supor que você tem ali a oportunidade de fazer um canal. Será que é justo dar uma limpeza de presente? Não sei, você tem que olhar os seus custos e entender, né? Às vezes você trabalha também ali com a harmonização facial, ele tá fazendo bioestimulador, ele ganha 20% se fechar o botox. Sabe? Começa a pensar fora da caixinha também. E o follow-up, ele é um momento que, dependendo, você pode até marcar uma nova consulta com ele por videochamada. A sua secretária pode dar essa oportunidade. Se for uma venda high ticket, gente, um protocolo de 20 mil, um protocolo de 10 mil, opa, peraí. Eu fiz a consulta com essa pessoa segunda-feira, ele tá com dúvida. Fulana, ó, pode dar a opção para ele de fazer um novo bate-papo comigo agora, por online. Uma videochamada, às vezes, de 10 minutos com aquele paciente para chancelar o tratamento de 20K, vale a pena não, gente? É perda de tempo? Não é. Quantas vezes eu faço 1, 2, 3 reuniões com o mesmo cliente porque ele fica com dúvida, Vanessa, o que você entrega? Vanessa, o que você faz? Não, mas aqui comigo vai ser como?
Vamos conversar de novo. Porque ligação por videochamada, né, a famosa call, é o novo contato humano. A mesma coisa, eu querer falar aqui com vocês, né, sabe, de camisetinha toda bagunçada. Que autoridade que passa? Então, como o WhatsApp hoje, a ligação de vídeo, é um novo contato presencial, gente. Quanto antes a gente aceitar isso e viver isso, melhor. Então, tem que ter um fluxo. Como que você atende lá no início? Como que a sua clínica, né, atende, conduz o cliente dentro da unidade? E o pós. Esse pós, ele pode ser um pós muito positivo. Parabéns, fulano, por ter escolhido a nossa clínica. Parabéns por cuidar de você agora. Ou um pós, fulano, me conta, de 0 a 10, o quanto você está disposto a investir em si mesmo no momento. Joga nele. Aí ele vai começar a te mostrar, tá? Faz o exercício aí agora junto comigo. Quantos vou pensar, ou vou falar com meu marido, ou vou ver a minha condição financeira, te deixam sem resposta e nunca mais você vê o cliente? Eu fico até nervosa com um trem desse. Porque tem um profissional que não sabe nem quantos clientes atendeu no mês. Hoje é dia 10 do mês. Às vezes eu faço algumas imersões que eu pergunto quantos pacientes vocês atenderam esse mês. Ninguém sabe. Ah, eu tenho que olhar, gente, tem que estar na ponta da língua. Quantos clientes você atendeu esse mês? Tem que estar na ponta da língua. Isso é seu café da manhã. Quantos clientes fecharam? Ponta da língua. Quantos clientes não fecharam? Aí você nem sempre vai saber. Delega. Alguém tem que saber isso na ponta da língua, tá? Agora, você vai pegar esse valor de quantos clientes você não converteu. Faz aí no sistema, do dia 1º ao dia 10, eu atendi 30 pessoas, converti 5, né? 25 eu não fechei. Agora você pega esses 25, multiplica pelo seu ticket médio. Ah, meu ticket médio, Vanessa, é em torno de R$ 1.000, meu ticket médio é em torno de R$ 3.000, não sei, você tem que saber. Tá, multiplica. Esse é o dinheiro que o follow-up está indo buscar. Sabe o que eu faço, gente? Eu coloco meta de follow-up. Eu quero converter no follow-up 30% das minhas vendas. Eu quero conversar no follow-up, eu quero esse mês converter no meu follow-up 25% das minhas vendas. Coloca meta, porque se você não coloca meta, você não sabe para onde você está indo, tá? Então, assim, em resumo, para poder facilitar, tem muito dinheiro parado em follow-up, espero que tenha feito sentido para vocês, tá? E usa isso, nota 360. Por que 360? Porque você vê tudo, tá? E por que nota? Nota de experiência para você lembrar sempre da primeira mensagem qual que você vai mandar. A objeção revelada faz esse lead falar a verdade, o que está acontecendo, sem medo de tomar o não depois, porque o não também é bom. E tratamento da objeção correta, para de se fazer chutômetro. É horrível, gente, quando você vai ser atendido por alguém em qualquer lugar e a pessoa tenta adivinhar por que você não comprou. Ai, é um saco. Se coloca ali como pele de cliente, sabe? A pessoa, ai, mas se eu fizer mais barato para você? Ó, e cliente high ticket, ele sente-se ofendido com desconto, tá? Tem cliente que você oferece desconto, ele se sente ofendido. Ela tá achando que eu não posso pagar? Ela que não sabe que eu não gostei porque o banheiro tava sujo. Então comece a ter essa maldade ali também, tá, do cliente. E ação combinada, define o próximo passo para ele. Fulano, tô feliz demais que você vai começar. Inclusive, eu tenho disponibilidade na minha agenda no dia 12. Eu preciso de 2 horas do seu tempo para a gente fazer esse procedimento. Posso marcar para você? Opa, induz a ação. Dia 15, meu cartão vira perfeito, fulano. Então vamos fazer o seguinte, no dia 15, eu tenho um horário aqui disponível. Vamos fazer assim. Vamos comprar uma entrada, então você pode me mandar essa entrada por Pix ou por cartão de crédito. Vamos supor que o tratamento é R$ 5.000, pede uma entrada de 300 que seja para poder marcar o horário no dia 15. Aí você amarra ele, aí você vê realmente se dia 15 ele vai fazer ou se ele está continuando enrolar, né? Ou se ele está enrolando você da mesma forma e dia 15 ele vai fechar em nada. Pega a entrada desse cliente, marca para o dia 15 para ele pagar o restante. Amarra essa pessoa e é no follow-up que você amarra, tá? E para finalizar, se você sabe que tem ali, ó, dinheiro parado, e esse dinheiro te volta ali em torno de 30, 40, 50 mil, gente, isso aqui tem que ser o Pai Nosso de cada dia. Tem que começar a fazer isso, tá? Então aproveita que hoje é sexta-feira,
Pega o horário do restante do dia, quem não for atender mais hoje, para montar o follow-up. E aí eu queria que vocês colocassem aqui, de 0 a 10. Qual a nota que você avalia hoje o seu sistema de follow-up? Quem é o corajoso que vai colocar nos comentários, Matheus? Eu vou puxar a fila aqui. Eu sou suspeito. Ou então uma conversa sincera, né, com ela, que a pessoa, ela tá ali, ela sabe o seu dia a dia, né, mas a ideia é você falar, né, pelo menos para você mesma, com sinceridade, de tipo, vamos lá, né, qual que é a nota que eu dou de 0 a 10 para o meu follow-up? Não tem problema nenhum, tá, gente? Eu acho que o primeiro passo de humildade é a gente, e de melhoria, né, é a gente entender, identificar, né, aquilo, aceitar, ninguém é perfeito, né, e entender, então, que beleza, se tá 8, se tá 7, se tá 5, se tá 3, ótimo, eu primeiro tenho que reconhecer para eu conseguir melhorar. Agora, se eu achar que eu sou perfeito em tudo, fica mais difícil, né? Então, o primeiro passo é reconhecer. O primeiro passo é aceitação, né? Quem faz terapia vai entender. É. Eu vou comprar, ó, nota 7, teve alguém que colocou nota 3, parabéns, tá? Quem colocou menos de 8, só quem colocou menos de 8, tá? Vai ganhar uma reunião comigo de 1 hora para a gente tratar essas questões, tá? É um diagnóstico comercial só para quem está presente aqui na nossa reunião, não vale para depois. Então, o meu contato é 22, gente, mas não é cadeia não, tá? Teve um cliente que falou comigo, eu não te respondi porque o seu DDD é 22, porque mora em São Paulo, é de Minas Gerais, DDD é 22. É que eu me formei na cidade chamada Itaperuna, e que é estado do interior do Rio, se é alguém que conhece. Então, o meu chip lá da época da faculdade, que tá até hoje comigo aqui, porque eu gosto de responder alguns clientes. Tem ali um WhatsApp comercial, mas alguns clientes eu mesma gosto de responder, e vocês, tá? Eu mesma vou conversar. Então, assim, né, Matheus? Se o follow-up ele está hoje na nota 3, na nota 4, nota 5, Lari colocou, ó, obrigada, é porque a gente já reconheceu que a gente precisa mesmo melhorar. Eu, por exemplo, no Instagram, minha nota hoje é 4. Eu estou tentando trabalhar isso. E eu preciso de ajuda para isso. Né? E é normal, às vezes a gente arruma uma coisa, por exemplo, você vai lá e vai para o Instagram e arrumou. Aí a hora que você vai ver, tá, e agora a minha nota, né, do Google. Aí vamos de novo para nota 1 e vamos melhorar. É isso, gente. Vida de empresário, vida de quem tem uma clínica, vida de quem trabalha, vida pessoal. É sempre um equilíbrio, né? Uma hora uma coisa vai estar mais equilibrada, outra hora o negócio vai estar mais, né, às vezes desbalanceado, mas é assim mesmo. Deixa eu puxar aqui, não sei se é uma pergunta, mas Cuida Mais Odonto levantou a mão. Você gostaria de perguntar alguma coisa? Vamos ver. Oi, oi, oi. Ou foi para falar da nota? Tá mudo, tá? Não sei se você está falando conosco. Não? Então tá. Quem tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui no comentário ou abrir o microfone, fica à vontade, tá? Oi, você vai falar alguma coisa? Obrigado, filho. Ah, tranquilo, então, beleza. Gente, só para contextualizar um pouquinho do que a Vanessa colocou, primeiro ponto, né? Método. Então, para a gente conseguir hoje também melhorar, a gente precisa do método, a gente precisa de um processo. Então, se vocês, né, acharam que essa reunião fez sentido, se reúne depois com a sua equipe, entre vocês, enfim, né, e bate um papo sobre esse processo de quem, né, fez a avaliação e não fechou. Então, como é que está hoje esse processo? Como é que é hoje? Por exemplo, a sua equipe inteira sabe como é que funciona, ou pelo menos as responsáveis, né, sabe como é que funciona, né, certinho o processo, a jornada certinha do seu processo, né, sabe como que é feito? Beleza, você sabe, então vamos lá, o que, que a gente pode fazer, né, de diferente, onde que a gente pode, de repente, melhorar, né, o que que dá dando certo, o que que não está dando certo. Então, o primeiro passo é colocar isso, pode ser num papel mesmo, documento online, como vocês sabem melhor, mas documentar, o que não é documentado, fica difícil de ser melhorado. Né? Ou às vezes, essa pessoa está fazendo hoje, às vezes até está conseguindo ter um bom resultado, aí ela sai de férias. E aí? Então, seu follow-up não vai existir porque a pessoa saiu de férias. Agora, se tem isso documentado, a pessoa que está ali, não vou falar que ela consegue no mesmo nível manter, mas pelo menos ela já tem um começo. Então, acho que esse é um bom ponto para a gente trabalhar aqui também, né? O que, que vai acontecer, por exemplo, dentro do seu follow-up que você pode usar ao seu favor? Você pode usar, por exemplo, as datas temáticas também. Todos os meses no Brasil a gente tem,
Então, quando você coloca uma data temática, né, mês das mães, mês das mulheres, dia dos pais, enfim, fica mais fácil do seu paciente evitar de querer deixar mais para frente. Ah, não, porque eu só posso no outro mês. Mas é que a minha campanha do mês dos pais é só esse mês. Não tem mês das mulheres todos os meses. Não tem mês dos pais todos os meses. Né? Então fica mais fácil quando a gente cria essa historinha, quando a gente dá um contexto para o paciente. Agora, se a gente fala, não, é porque minha campanha não vai ter mais. Poxa, a gente precisa colocar um argumento nisso para ficar melhor para o paciente entender, né? Que tem um começo, meio e fim. Todo mundo, às vezes, se for, por exemplo, paciente do tráfego, dos anúncios, você pode falar, ó, você não se cadastrou num anúncio? Não tem lá o anúncio que você se cadastrou? Então, é que aquele anúncio ele não dura para sempre. Então, aquela campanha que você se cadastrou vai acabar. Pronto, igual a doutora falou, tem que ter ali alguém responsável aonde a gente vai colocar um fim nisso, senão o paciente vai ficar toda vez deixando para depois, tá? Outro ponto referente ao que a gente conversou, o nosso segmento, gente, ele tem essa vantagem de ser saúde, da gente conseguir usar a urgência do paciente, quando ele entra na sua clínica e ele não resolve o procedimento que ele foi buscar, não existe mágica. Todo mundo, para conseguir resolver o problema, tem que fazer um tratamento. Né? Não existe algo que o paciente vai na tua clínica buscando um procedimento e ele melhora sozinho. Pelo contrário, a tendência é só piorar. Se ele não tratar, a tendência é só ficar mais caro, só piorar, só ficar mais complexo. Então a gente tem isso ao nosso, né, à nossa disposição para a gente usar isso ao nosso favor. Né? E a gente precisa, não só para a questão da gente vender, mas pela questão de que é o nosso dever. O paciente ele entra com um problema, é o nosso dever sugerir situações, sugerir tratamentos, né? A gente deseja que a gente resolva aquele problema, que ele resolva o problema, porque senão, né, alguma coisa muito grave vai acontecer com aquele paciente. Então a gente precisa colocar um medinho nele, porque, gente, o ser humano é assim. Quem que vai começar na academia hoje, sexta-feira? Eles vão deixar para começar na segunda. Aí chega na segunda-feira, vai acontecer outra coisa. É normal. Então, se a gente não colocar esse certo medo, essa certa urgência na pessoa, eles vão continuar postergando. E aí, como que a gente faz isso? Pegando a anamnese do paciente, pegando do que você colocou na descrição dele e colocando dentro da abordagem para você conseguir recuperar o paciente. Olha, Matheus, igual a gente conversou, o seu caso é um pouquinho mais complexo, já faz 5 anos que você está buscando esse procedimento, até hoje você não iniciou esse tratamento, a gente já está no mês 7 do ano, ou seja, já passamos da metade do ano, e você ainda não iniciou seu tratamento. Né? Se a gente não resolver isso agora, o seu caso vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Eu não quero que aconteça com você. Vamos resolver isso? Nem que a gente comece assim, assim, assado. Mas vamos resolver? Então, vocês têm muitos argumentos, só que às vezes fica no desconto, né? Então, é trabalhar mais com essa questão da dor, tá? Você abrir a boca para falar, né, Matheus? Abrir a boca para falar. Abre a boca para falar. Põe medo. Põe medo, e na maioria aqui também os pacientes, eles fazem exames, porque para vocês fazerem o tratamento, vocês precisam às vezes de um raio-x, precisa às vezes de uma tomografia. Então você, além de tudo isso, você tem um raio-x ainda, ou a tomografia, que vai te dar mais argumento ainda para falar da situação do paciente. Então pega também isso, usa a sua disposição, tá? Para você conseguir dar mais credibilidade também ao paciente entender, tá? Eu acredito também, para motivar a gente a fazer um trabalho, até vou compartilhar aqui minha tela rapidinho, mas esse é um cliente que a gente atende aqui. Quem é cliente prospecta tem o nosso sisteminha, fica até um pouco mais fácil, mas isso referente aos pacientes que a gente leva. Mas olha que legal, olha o tanto de dinheiro que esse cliente aqui, ele já está com a gente há muito tempo, tá? Por isso. Mas cada paciente que a gente leva, eles colocam um orçamento. E normalmente é um ticket médio bem alto. Não sei, ó, esse aqui é 9 mil, esse outro aqui é 10 mil, esse outro aqui é 15 mil. Então, normalmente são um ticket médio bem alto. 18 milhões de reais em dinheiro que passou na clínica e por algum motivo não fechou. Agora eu te pergunto, você fica mais motivado quando a gente tem isso aqui na sua frente? Cara, esse dinheiro ele já passou ali na clínica, ele passou por você. Agora o que a gente precisa fazer é qual estratégia que eu vou usar para cada paciente para eu conseguir, né, de alguma forma, transferir esse dinheiro que está aqui parado em faturamento. Né? Então, se a gente não tem essa questão do valor
em vista, né, no nosso campo de visão, às vezes, né, você não se motiva, às vezes. Tem gente que se motiva por dinheiro, tem outras pessoas que às vezes vão se motivar por outras situações, por ter um paciente voltando a sorrir novamente, tem outras pessoas que querem comprar, sei lá, um carro novo, então coloca uma foto de um carro novo na sua frente. Não sei o que te motiva, mas coloca isso na sua frente para sempre você trabalhar em cima disso. Desde quando a gente começou a colocar essa questão aqui, e na maioria dos sistemas, tá, tem essa questão do valor, as pessoas elas olham para isso e falam, meu Deus, tudo isso passou na minha clínica, às vezes as pessoas nem sabem. Tá? E aí no sistema Prospecta também, se você clica aqui no menuzinho, você vem aqui ó, em pacientes que compareceram e pronto, tem lá todos os pacientes que não fecharam. Tá? Dá para tirar também relatório em PDF, relatório em Excel, então tá tudo bem certinho aqui, não tem desculpa, tá? Para não fazer, beleza? O que precisa só é realmente dedicar um tempo, tá? Para você conseguir resgatar essas pessoas, precisa ter essas informações, beleza? E aí, por último, mais ou menos importante, vai ter as objeções, vai ter as situações pelo qual os pacientes não fecharam. Novamente, vai documentando isso, para a próxima vez que acontecer, você já está mais preparado. Talvez você também pode criar um grupo interno no WhatsApp, coisa do tipo. Beleza, esse paciente não fechou. Qual que foi o motivo? E aí vai colocando ali e vocês vão conversando entre vocês, tipo, mas já tentou isso? Já tentou aquilo? Porque às vezes a gente está tão no automático ali que pula os processos. Então vai fazendo isso também, porque você vai criando uma cultura de performance, uma cultura de, né, um ajudar o outro e trabalhar para a gente evitar de perder alguma venda, tá? E por último também, mas é menos importante de novo, é a questão da personalização. Então a gente pode fazer áudio para os nossos pacientes. Imagina o doutor ir lá, o paciente lá receber um áudio do doutor para o paciente, coisinha básica, tá? De fazer um contato com o paciente. O doutor, a doutora, o dentista, para o paciente ele é a autoridade. E aí, tem muitas clínicas que não usam isso a nosso favor. Eu já fiz vários testes onde, por mais que a secretária era gentil, gerava credibilidade, ela fazia ali o trabalho. Depois que coloquei a voz do dentista, que conversou, que avaliou, gerou muito mais retorno. Entende? Às vezes fazer um vídeo, você pode fazer um vídeo. Pô, o paciente vai fazer um tratamento de 20 mil reais. Não vale a pena dedicar 2 minutos, 1 minuto para fazer um videozinho para falar sobre o caso dele? Que clínica que faz isso? Ah, Matheus, mas dá muito trabalho. Trabalhar dá trabalho, mas você vai ter uma chance de resgatar um paciente de 15, 20 mil reais. Pessoas, né, de um ticket médio desse, precisa fazer coisas diferentes para a gente conseguir resgatar eles. Tá? Então é uma situação válida que muitas clínicas fazem também. Tá? Vá, você gostaria de contextualizar alguma coisa? Não, não. Eu Tranquilo? acho que é isso, né? Tentei trazer um conteúdo mais rápido e prático para vocês Com hoje. certeza. E só mesmo quem começar a colocar em prática depois me contar. Vai ser um Dá um prazer feedback, receber né? vocês, Importante dar o pra gente. feedback. Boa. Deixa eu te fazer umas perguntinhas, então. Referente à questão do follow-up, é melhor a gente negociar por Zap? Ou é o melhor eu trazer essa pessoa de novo na clínica? Ou, às vezes, videochamada, enfim. O que você acha que é melhor? WhatsApp. Porque o WhatsApp ele vai ser mais urgente. Hum. Então, a gente consegue gerar ali, né, um gatilho de urgência mesmo para aquele cliente. Se o profissional, principalmente, já colocou uma data de vencimento do orçamento, o WhatsApp ele consegue fazer uma tratativa maior. E a videochamada, né, principalmente se é ali high ticket. Mas o presencial, novamente, ele tem que sentir uma escassez que ele vai pisar na minha clínica de novo pagando. Uhum. Minha clínica não é casa Para de ele já muito é mais preparado. não quiser, não. É. Boa. E aí, referente então a isso desse contato, né? Então, quantas vezes eu devo falar com o paciente? Então, por exemplo, nós temos agora pacientes que não fecharam de janeiro e tem pacientes que não fecharam de janeiro de 2025, de 2024 e assim por diante. Até onde a gente insiste num paciente que não fechou e quantas vezes dentro do mês que eu falo com esse paciente que não fechou? Então, tipo, eu falo 2, eu falo 3, eu falo 5, eu falo 1, né? E até onde que vale, né? Por quanto tempo que eu faço um follow-up? Como é que, né, só para o pessoal entender aí até onde de repente vale a pena essa, né, esse contato, ele, eu conseguir ali falar com ele? Depende muito da ação final. Então, vamos supor que a ação final daquele cliente, porque existe o follow-up, aí a gente já entra na parte do resgate, né? Lead que
consultou lá em 2025, que nunca mais voltou, aí já não é mais follow-up, é um resgate que a gente tem que fazer. Mas o follow-up em si, ele tem que ter final. Então, se Entendi. aquele cliente deu a resposta que o cartão dele só vira em agosto, vamos continuar trabalhando ele. E aí, uma das estratégias de ação para não esfriar é pegar uma entrada agora e ele pagar o restante em agosto. Outra estratégia bacana também é você mandar prova social. Às vezes ele não quis te dar a entrada, né, que é a primeira opção ali, é mandar uma prova social para ele, falando, olha, principalmente quem é ROF, tá? Funciona muito. Olha, fulano, esse antes e depois aqui de uma cliente que, inclusive, ela veio no meu consultório no mesmo dia que você. Só que ela tomou a decisão de mudança, olha o resultado dela em menos de 30 dias. Então, enviar uma prova social estratégica para ele também. De qualquer forma, o follow-up ele tem que ter data para começar e data para acabar. Encerrou o follow-up, depois ele entra para a listagem que a gente chama de resgate. Aí é uma outra aula com mais de 2 horas de conteúdo para vocês. Boa, já tenho a próxima aula, então. Já marcamos o próximo follow-up aqui. Boa. E a última, então, você acha que é mais fácil fechar um paciente novo de rede social, que de indicação, né? Já estou facilitando para o seu lado. Mais um paciente novo, né? Você acha que é mais fácil fechar um paciente novo de rede social, que vende anúncios, coisa do tipo? Ou é mais fácil eu fechar um paciente de follow-up? Follow-up. Follow-up. Por quê? De dúvidas, porque o follow-up ele vai mostrar que realmente a sua empresa quer cuidar dele, não vender para ele. Uhum. E as pessoas têm que ter a sensação que ela não está comprando algo para te dar dinheiro, mas para resolver a vida dela. Boa. E quantas empresas fazem follow-up hoje? Nós estamos Sim. com 28 pessoas em sala. Se a gente Não, pegasse, né, fizesse um levantamento nosso aqui. e é aquela coisa, né, Vá? Também a importância do follow-up no sentido de que é mais fácil ou mais possível, né? Eu fechar um paciente que já passou por mim, que já me conhece, que eu já dediquei tempo, que eu já negociei, que eu já passei as informações, que eu já passei como funciona, e às vezes ficam mais focando só nos novos. Não é questão de que um é melhor que o outro, os dois são essenciais e andam juntos, até porque quanto mais novos pacientes você for atrás, mais follow-up vai aumentar. Então não é eu vou fazer um e deixar o outro, mas eu ter em mente que um paciente novo é normal ele ter mais objeção, é normal ele ser mais desconfiado, é normal ele querer ficar focando em preço, tudo isso é normal, porque ele é um paciente novo. Agora, a partir do momento que ele vai na tua clínica, ele já acenou a mão e falou, olha, eu tenho interesse, ele tomou a decisão de ir na sua clínica. Então é muito mais fácil de fechar essa pessoa que já pisou do que uma pessoa que é nova. Que nunca foi aí. Exato. E aí as clínicas ficam muito focadas só em quem não pisou na clínica ainda, né? E fica, e vamos vender, vamos tentar nas pessoas novas novamente, né? Um não substitui o outro. Os dois são importantes, tá? Porém, trabalhar com o que você já tem na base, com pessoas que você já conhece, normalmente você tem uma chance maior de fechar, Sim. né? Do que uma pessoa que você vai conhecer agora, que te vai conhecer agora, que você ainda vai trabalhar para ela ir na sua clínica, tá? Então, com essa perguntinha, a gente gostaria aí de fazer o encerramento, tá? Diga lá, você ia falar mais alguma coisa? Não, e uma dica bônus final, encerrou mesmo, ele não vai fechar. Então, se ele está satisfeito, ele vai ter que te indicar. Ou ele fecha ou ele indica. Então, o follow-up é bom para tudo. Porque se ele não vai fazer, mas ele deu a nota 10 que gostou de você, então ele tem que indicar alguém. Eu costumo falar que assim, se a pessoa não estava fazendo e ela começar a fazer alguma coisa que a gente falou aqui, não tem como o faturamento diminuir, só tende a aumentar. Né? Então, nos dá esse benefício da dúvida. A reunião ela ficou gravada, eu vou parar ela aqui para não ficar muito grande.